como eu falei, né? Eu vou fazer a segunda pergunta para o Alexandre José, para aqueles que estão aqui na live, para quem vai ver mais futuramente, que é o seguinte: nós aqui, nós três, nós não somos contra a visão do arrebatamento. Todos nós defendemos que vai ter um arrebatamento. Só que existem três formas principais de se interpretar: o arrebatamento pré-tribulacionista, o arrebatamento mesotribulacionista, que é uma visão menos conhecida, que a gente vai tentar explicar aqui na live também, e a visão pós-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, pré. A igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, meso. A igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, pós-tribulacionismo. Então, é isso. Então, a minha pergunta para o José é o seguinte, para ele fazer aqui, né, uma explicação na linha do tempo. Essa visão pré, ela é desde os primórdios da igreja, é desde o início da igreja chamada primitiva, os pais da igreja, né, que são os primeiros discípulos depois dos apóstolos, né, é desde esse tempo, ou ela nasceu mais ou menos quando, essa visão do arrebatamento secreto? Então, Torres, essa visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, ela não é desde o início da era primitiva, né, desde os primórdios, não é. Essa visão, ela surgiu, propriamente dito, em 1830, né, com John Nelson Darby, que era um teólogo inglês do século XIX, líder do grupo reformista. Foi esse camarada aí que deu início ao dispensacionalismo, que nós chamamos de dispensacionalismo clássico, e, obviamente, que junto com o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo. Doutrina esta que até então não era defendida pelos pais da igreja, não foi defendida no período medieval, nem até mesmo pelos reformadores, né, como Martinho Lutero, né, e outros. Então, é uma visão recente, que surgiu, como eu disse, em 1830, por meio de influência, né? Vale aqui salientar que esse homem, por nome de John Nelson Darby, ele foi influenciado por uma mulher, por nome de Margaret MacDonald, em mediados aí de 1820, aproximadamente, né? Que era uma jovem católica que teve uma suposta revelação e divulgou essa revelação no meio onde ela congregava, onde ela frequentava, e obviamente que John Darby, ele abraçou as ideias dessa moça, que tinha aproximadamente na época de 15 a 17 anos, e com isso ele posteriormente divulgou esses pensamentos, tendo esses pensamentos como verdade absoluta, dizendo ele que, dentro do pré-tribulacionismo, né, óbvio, que a vinda do Senhor se dava em duas fases, né? Vale salientar também que no período do John Nelson Darby, em 1830, 1840, muitos teólogos contemporâneos a ele rejeitaram essa ideia, né? A saber, Charles Spurgeon, né? A saber, George Miller, a saber, Samuel Triginers e outros, né? O Samuel, por exemplo, o Triginis, né? Alguns falam Triginis, outros falam Triginis, divulgou uma obra em 1864 refutando as ideias de Darby. Ele fez uma obra aí por nome A Esperança da Segunda Vinda de Cristo, onde ele refutou de forma explícita o pensamento pré-tribulacionista, essa doutrina que surgiu com esse homem aí por nome de John Nelson Darby. Então é uma visão que não tem muito tempo, né? Vão ainda se completar 200 anos, ok? Em 2030 agora faz aí 200 anos de existência pré-tribulacionista e dispensacionalista. Irmãos que bem recente, né? Tem ainda bem recente. Bem recente. Então, os irmãos que não sabem ainda o que é o dispensacionalismo é a doutrina, né, que segundo eles é bíblica, que divide a Bíblia
né, a história, né, propriamente dita, todo o agir de Deus, desde o começo, né, do mundo até os dias odiernos, em dispensações, né? Em dispensações. Propriamente dito, 7 dispensações, que é a inocência, consciência, né? Aí vem governo humano, depois patriarcal, depois do patriarcal vem aí a lei de Moisés, depois a graça, que é o período que nós vivemos, segundo eles, e por último, a dispensação milenar, ok? Que é a última dispensação, segundo essa visão, que não tem nem 200 anos ainda. Então é isso, né? De forma resumida, esse é o histórico do dispensacionalismo pré-tribulacionismo. Então, pessoal, vocês viram a Podemos ver que é explicação bem recente, né, Torres? como vocês viram a explicação do irmão José, bem explicada, diga-se de passagem, né? Bem detalhado, para quem prestou atenção, né? E também para quem for ver mais futuramente, pode estar voltando de novo na live para ver a repetição da explicação dele. Então, vocês estão vendo que ela é recente. Aí você testa essa interpretação e da forma que ela nasceu, e ele explicou bem como é que nasceu essa interpretação. Não é uma coisa antiga, não é uma coisa que os pais, chamados pais da igreja, defendiam, não é uma coisa que nenhum apóstolo, você lê as passagens do Novo Testamento, você não vê nenhum apóstolo defendendo enfaticamente que haveria um arrebatamento secreto, que a igreja seria tirada antes, para não sofrer a tal da tribulação, e que Jesus viria numa fase, numa primeira vinda dessa fase e uma segunda vinda dessa fase depois. Não tem dizendo isso. Isso são as chamadas a exegese, que a pessoa enfia a ideia dele dentro do texto, não é o que o texto está dizendo, mas ele coloca e encaixa. Isso acontece com vários outros assuntos, não só com o arrebatamento. Então, nasceu há mais ou menos 200 anos, e ao longo da história da igreja, desde os pais da igreja, desde das primeiras igrejas fundadas em casa, em caverna, seja lá onde for, nunca essa visão ela foi predominante, nunca foi ensinada. Foi só, como o Alexandre José explicou, de 200 anos para cá, pessoal. Então, está aí o início dessa interpretação. E agora, aproveitando um complemento aqui, então as pessoas devem pensar assim, então por que essa visão é predominante, já que ela é recente? Deveria ser a outra. É verdade, é um argumento forte, é um argumento lógico. Mas qual é a resposta? A igreja, desde os primórdios até os nossos tempos aqui atuais, ela passou por vários movimentos. Vou dar um exemplo. A reforma protestante é um tipo de movimento dentro da história da igreja. Outro exemplo, a pré-reforma, que são aqueles grupos que eram perseguidos, chamados de hereges, mas que não tinha nada de herege, eles eram perseguidos pela igreja hegemônica da época. Qual era a igreja hegemônica da época? Católica, apostólica, romana. Então, existiam vários movimentos que a igreja passou, tinha os concílios lá nos primeiros séculos, então são movimentos que a igreja passou, que dava desdobramentos de interpretação, dava novas visões dentro do entendimento entre as igrejas. Então, existiu também o cisma no século X, se não me engano. Então, existem movimentos no meio da história da igreja, durante a história da igreja, né? Então, houve um movimento ligado ao movimento carismático, vamos dizer assim. Depois desse movimento carismático, né, que o pessoal começou a se voltar os olhos para a questão dos dons, né, que os reformados tinham deixado de lado. Então, após esse movimento, começou-se a surgir muitas igrejas se espalhando no mundo todo. Aí isso coincidiu com a época do tal do movimento evangelístico. Aí vocês vão lembrar de quem? De John Wesley e de outros. Então, nessa época, começou a se espalhar muito o evangelho. E muitas igrejas começaram a ser fundadas em tudo que era lugar, em tudo que era cidade. Aí, nessa época, era para esse movimento também, dessa visão. Então, as igrejas foram sendo fundadas debaixo dessa visão, vocês estão entendendo? Debaixo dessa visão, e começaram a absorver essa ideia. Mas não era a ideia predominante na época. A predominante na época era a visão pós, que era o que existia desde o início, até aquele período lá que começou esse movimento com essa visão. Então, essa é a explicação histórica para vocês. Se o irmão Jean quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Na verdade, é só uma palavrinha para finalizar esse ponto aqui. Quem que não vai querer abraçar uma ideia dessa? De que a gente não vai passar pela grande tribulação? Qualquer um. Até eu gostaria que isso fosse verdade. Porém, a gente não deve impor a nossa verdade e vontade à Bíblia. Nós temos que nos subjugar ao que a Bíblia diz. Não o que alguém falou quase 1.800 anos depois, né, do Evangelho ser
ser propagado aqui na Terra, vem alguém com mais de 1.800 anos depois e quer dizer outra coisa diferente. Só que essa outra coisa diferente agrada, né? Agrada a gente. Quem que não quer realmente ter uma verdade para si de que não vai passar pela grande tribulação? Qualquer um, né? Mas, infelizmente, não é assim. A E vale palavra aqui salientar, é outra. ô pastor Jean e o Torres, que, só pegando um gancho no que o Torres disse aí, essa doutrina ela foi difundida do século XIX para cá, graças também a um camarada, né, que abraçou as ideias de John Nelson Darby, que foi o famoso Scofield, né? Ele abraçou essas ideias em uma das viagens que o Darby fez, né, para a América. Diga-se de passagem, foram 6 viagens na América, John Darby. Ele viajou muito para a América, e na América ele começou a propagar esses ensinamentos de Margaret MacDonald, que teve a revelação, segundo ela, de que o Senhor voltava em 2 fases na segunda vinda. Isto é, a primeira fase secretamente e a outra fase visivelmente, né? A secretamente para buscar a igreja de forma silenciosa, como ladrão e etc. E a segunda fase de forma visível, onde todo olho, conforme diz Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17, né, se não me falha a memória, verá, né? E segundo esse pensamento, a igreja será levada para o céu e tal, ficará lá nas bodas do Cordeiro e etc. Mas voltando aqui para o John Darby e o Scofield, John Darby, em uma de suas viagens, né, à América, teve o contato com esse camarada, com essa pessoa, e abraçou as suas ideias, e que era uma pessoa de renome, né? Foi um dos discípulos de Darby. E esse discípulo dele, né, mais conhecido como Scofield, ele propagou esses ensinamentos, né, por meio de notas de rodapé de uma Bíblia muito conhecida, né, a chamada Bíblia de Scofield, que surgiu em meados do século XIX para o século XX, né, e ganhou proporções aí sem precedentes, ok? Então foi a causadora do dispensacionalismo e do pré-tribulacionismo aí ganhar proporções elevadas por todas as regiões, principalmente na América e depois, né, em outras regiões também, a par da América, como no Brasil, em outros e outros lugares. Então, hoje, majoritariamente, o pensamento dispensacionalista, pré-tribulacionista, é o maior que existe, realmente, né? Por quê? Porque, como disse o Torres aí, esse pensamento foi abraçado pelos carismáticos, né? E principalmente pelos pentecostais. E hoje, na nossa nação, né? A nossa nação aí, ela é pentecostal, né? Como dizem aí, até o tutano, né? E as igrejas tradicionais aderiram a esse pensamento carismático, né? Pentecostal, e, obviamente, aderiram também a esse pensamento, que, segundo o pastor Jean, é favorável. Quem não quer, né? Alegria, paz, né? Fugir de tudo que diga-se ao contrário, não é verdade? Quem quer passar por grande tribulação? Ninguém. Né? Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, né? Porque, segundo o pensamento pré-tribulacionismo, a grande tribulação será um grande sofrimento sem precedentes. Porém, esquece de que alguns vão ser sustentados por 1.260 dias, que nem todos vão morrer, né? E outra, a perseguição se dará da parte do anticristo para com a igreja, e não das catástrofes naturais que serão desencadeadas aí por Deus contra a igreja, não. As catástrofes naturais serão desencadeadas para os ímpios, conforme Apocalipse capítulo 16, versículo de número 1 ao 4.